Louvado seja Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos juntos para adorarmos ao Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Obrigado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler os últimos versículos, que são as últimas palavras que Paulo deixaria aos irmãos, junto com o capítulo 13, mas não vamos avançar ao próximo capítulo, e sim dos versos 19 até o verso 21. Dizem assim: Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Amém. Forte, né? Forte os termos, só mesmo o apóstolo Paulo, corajoso o suficiente para tal, e vamos lá, tinha moral para falar palavras como ele disse aqui. Paulo manda uma carta, a primeira, aos irmãos em Coríntios, após saber que o que Deus havia dado a estes irmãos, uma cidade grande, próspera, também com uma igreja próspera, inclusive espiritualmente falando, com dons espirituais, pessoas capacitadas para estarem ali, auxiliando os irmãos na condução ao céu. Porém, eles se perderam na administração da bênção e transformaram a bênção de Deus espiritual num problema. Não sabiam administrar os dons espirituais, não sabiam administrar a liturgia do culto, consequentemente os relacionamentos entre eles ficou abalado, os relacionamentos familiares também, e Paulo manda a primeira carta advertindo os irmãos, convidando os mesmos ao arrependimento, dando a eles a oportunidade de um conhecimento bíblico melhor e de uma vivência daquilo que tinham recebido de Deus de uma maneira melhor, correta, administrada de forma correta. Glória ao nome do Senhor que esta carta, ela surte um efeito positivo, num momento em que eles são confrontados, questionados, chamados à realidade, a maioria arrepende-se, retorna a princípios e a valores, procuram se adequar melhor à palavra, para que com isso a igreja cresça. Não foi uma função fácil de Paulo, e eu posso começar aqui por nós e me incluindo. Nós não gostamos de sermos confrontados, nós temos dificuldade em aceitar a exortação, nós temos dificuldade de nos arrependermos das nossas atitudes, ou eu estou enganado? Isto é fato, é inclusive um questionamento da briga que diuturnamente nós temos contra o nosso velho homem,
e o convite à mudança. Arrependimento é mudança, e mudança genuína. E muitas coisas para você deixar para trás exige uma mudança radical, inclusive no aspecto espiritual também. Quando nós nos tornamos formais, religiosos, passamos a, inclusive, não dependermos mais na totalidade de Deus, uma autoconfiança surge dentro de nós, nos fiamos no tempo que servimos ao Senhor, na igreja que servimos ao Senhor, no sobrenome que temos, no conhecimento bíblico. Isto tudo é muito perigoso. E quando somos convidados à reflexão, a tendência é rejeitar. Mas louvado seja Deus que os irmãos em Coríntios assimilaram, aceitaram o que Paulo disse e iniciou-se um processo de mudança. Mas nem o nosso Jesus agradou a todos. Ou eu estou enganado? Se Jesus tivesse agradado a todos, até o privilégio da redenção teríamos perdido. Porque foi não agradando que ele fez-se pecador por nós e nos transformou em pecadores redimidos. E por mais bem que queiramos dos outros, sempre haverá alguém acostumado na zona de conforto, ou você vai mexer, como eu disse, com alguma situação que a ele também é primordial, ou quem sabe, um pecadinho guardadinho, como diz na minha terra, guardadinho lá dentro, e que não pode ser mexido de forma alguma. Então sempre vai haver a oposição. E a oposição é muito bom, porque ela vai nos fazer sobressair nos conceitos, nos valores, nos dá uma definição de certeza absoluta melhor, nos embasar, e até mesmo como crentes que propagamos a palavra de Deus, vai nos trazer diferenciação, porque as pessoas passarão a observar a nossa conduta quando nós nos opormos ao que o mundo pode estar nos propondo. Então estes irmãos, minoria, que não aceitaram a palavra, começaram a levantar ali, diríamos, uma rebelião. Até mesmo o caráter de Paulo, não só a forma de Paulo pregar, o caráter da palavra, da genuína palavra que Paulo levou a eles, foi motivo de questionarem, duvidarem, afrontarem e deixarem Paulo constrangido, mas a sua vida, a sua conduta, até mesmo no sentido financeiro da palavra, tentaram de alguma maneira manchar a moral de Paulo. É uma coisa extremamente atual, e ela vem das profundezas do abismo. Acuso-te do que eu faço. E o falso moralismo. Fazem coisas piores, mas fazem uma busca minuciosa na nossa vida. E talvez um pequeno problema que tenhamos já é bandeira para nos mutilar, constranger e desfazer tudo aquilo que falamos no nome do Senhor. Não foi diferente com Paulo. Paulo precisou defender-se. Que constrangedor, né? O apóstolo Paulo, nada mais, nada menos do que Paulo, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, um dos personagens mais interessantes de serem estudados. E se nós conseguirmos trazer para dentro de nós e no nosso caráter absorvermos o que Paulo nos ensina, olha, nós mudaremos muito a nossa vida. Mas eu falo isso para já te chamar a atenção. Não podemos desistir, esmorecer por qualquer palavrinha que ouçamos a nosso respeito ou a respeito da palavra que pregamos.
Porque os grandes homens, eles também foram perseguidos, investigados, para que estas situações somassem e fossem motivos para destruir ou distorcer o que ouviram. Investigaram Paulo, chamaram ele de falso apóstolo, acharam que ele era oportunista, tentaram de todo jeito manchar o seu nome. Estes falsos apóstolos, infiltrados ali na igreja, com uma pregação que lisonjeava as pessoas e que não convidava a mudança. Nos nossos dias, existe igreja para todo gosto. Vem do jeito que você estiver e fica do jeito que você quiser. Agora a porta do céu continua estreita. E lá só entra lavado. E para eu chegar lá eu tenho que me consertar. Estas que procuram levar a verdade não estarão tão cheias quanto as demais que passam a mão no pecado ou que omitem-se em ensinar. Estes falsos apóstolos do capítulo 11, que Paulo cita, eram homens até letrados, conhecedores da palavra, haviam estudado muito bem na escola dos fariseus, e os fariseus surgiram naquele período de em média 400 anos após o encerramento da mensagem de Malaquias, em que eles e nós aguardaríamos chegar Jesus Cristo. Eles criaram uma doutrina que a eles era melhor, impunham ao povo, mas não obedeciam, e quem não obedecesse era convidado a retirar-se da sinagoga, sem direito a retorno. Então eles tinham os pecados capitais que eles acharam que eram pecado. Pegaram o Pentateuco, os mandamentos de Moisés, algumas mensagens do profeta Isaías, distorceram, deturparam, criaram a Bíblia deles, impunha isso ao povo. Estes falsos apóstolos vinham desta escola, que já era uma escola falida, porque Jesus já tinha cumprido o sacrifício crucial, já era uma escola falida, muitos poucos frequentadores ou davam créditos ainda a esse tipo de gente, mas eles eram resistentes e conseguiam convencer pessoas. A Bíblia nos diz que nos dias que nós vivemos ou viveremos como os últimos, aí queira aplicar da sua maneira, viriam homens que enganariam até os escolhidos. E no capítulo 11, Paulo disse assim: tomem cuidado, porque até em anjo de luz eles se transformam. O diabo, e eu não gosto de dizer o nome dele, mas para ser compreendido agora, o inimigo, ele não vai nos perturbar ou tentar roubar a nossa fé com caras e caretas, porque será reconhecido facilmente. Mas ele vai vir da forma mais dissimulada, porque ele é pai da mentira. Então todos os atributos que eu citar agora estão aí, inerentes a ele. Ele vai vir da forma mais dissimulada, sutil, amiga, oferecendo benefícios, da maneira mais fácil de nos iludir, para entrar com os seus planos. E Paulo avisou os irmãos, para que tomassem cuidado, porque até em anjo de luz ele se transformaria para enganar os escolhidos, porque uma parte da igreja já começava a ceder à pressão destes apóstolos falsos. Irmãos, que Deus nos dê uma casa verdadeiramente na rocha, que de forma alguma mudemos a nossa opinião. Aquilo que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que fique guardado dentro de nós. Se pregarem a nós um evangelho facilitado, que rejeitemos no nome de Jesus Cristo.
Se houver uma transformação do adversário em algo que pareça bom, porque Salomão diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim é de morte, que enxerguemos de longe a sombra da aparência do mal e olhinha, porque uma minoria, depois de ter ouvido a leitura da primeira carta, arrependidos das falhas, em processo de mudança, porque diuturnamente nós estamos em processo de mudança, caminhando para a perfeição. Hoje eu fui melhor do que ontem, amanhã eu devo ser melhor do que hoje, e assim nós vamos chegar no céu, que é o nosso alvo. Então alguns ali destes irmãos começam a ceder às pressões destes falsos apóstolos. Paulo dá o seu testemunho pessoal, mostrando que ele era humano tanto quanto, dizendo que orou, que tinha lá um espinho na carne, e que a graça do Senhor o bastava, e que o poder de Deus aperfeiçoava-se em meio àquela fraqueza e àquela dificuldade que não foi ouvida por Deus do jeito que talvez ele imaginava que fosse. Capítulo 12, lindo, extraordinário, um testemunho pessoal onde Paulo rasga a sua intimidade para nos convidar a sermos francos, sinceros, verdadeiros, e termos a certeza absoluta que somos dependentes do Senhor em tudo, e que sem Ele não podemos fazer nada. E outra coisa, Ele nos convida a não julgarmos os outros. Primeiro precisamos olhar para dentro de nós, e a ninguém mais, ninguém menos do que Paulo, que rasga o coração e mostra uma experiência que ele tem, e agora ele vem dizer assim: meus irmãos, eu desejo a vocês que o processo de arrependimento e mudança, assimilado através da primeira carta, porque até que Paulo não era homem o suficiente para dizer no tete a tete o que ele havia escrito na primeira carta, estes falsos levantaram ali a questão. Eles sim eram covardes. Então Paulo diz assim: olha, eu quero, meus irmãos, que o processo de arrependimento e mudança, iniciado através da leitura da primeira carta, de forma alguma, quando eu estiver com vocês aí, tenha sido alterado, que vocês tenham cedido às pressões e deixado levarem-se pelas ofertas destes falsos apóstolos, olhado para algumas fraquezas que estão em processo de alinhamento, e descrido que Deus pode mudar por completo, pode te ajudar nesta convivência, aprumando, alinhando, e o que parece mal ser transformado em bênção, e através da bênção a evidência da graça de Deus na vida de vocês. Eu estou aqui pela graça, tu estás aí pela graça, somos todos iguais pela graça, e as nossas falhas são levadas pela graça, e dia a dia somos aperfeiçoados pela graça. Então Paulo diz: eu não quero que vocês tenham cedido de maneira alguma, mas eu quero que vocês, quando eu chegar aí, estejam firmes, fortes, seguros de que tomaram a melhor atitude, e não permitindo mais, meus irmãos, que as falhas que faziam parte do dia a dia voltem a estar enraizadas e atrapalhando vocês novamente nesta jornada para o céu. Paulo estava então preocupado, inclusive com ele, que os irmãos poderiam não tê-lo compreendido direito. E ele diz assim: se falei de forma forte, contundente, pesada,
foi por amor, por ter sido constrangido pelo Espírito a dizer a vocês: mudem e ajam de forma diferente, porque vale a pena servir ao Senhor. E ele diz assim: eu tenho plena certeza de que eu obedeci a Deus, não tirei um tio e não acrescentei um tio do que era necessário dizer a vocês. Por isso não quero me decepcionar estando com vocês novamente e vê-los pressionados e cedendo ao pecado novamente. Preocupado com os irmãos, e dizendo inclusive que era um intercessor destes irmãos, para que eles não mudassem de forma alguma a verdade genuína que tinham recebido. Aí ele diz assim: eu não quero chegar aí novamente e ver os irmãos brigando por coisas pequenas, que só vão nos destruir e nos afastar de Deus. Eu não quero chegar aí e ter a notícia que vocês cederam às pressões da competitividade, mudando o foco, e permitiram com isso a inveja fazer parte do dia a dia, porque a concorrência infiltrou-se entre vocês. Eu não quero esta notícia, porque isto vai gerar uma explosão de ira, de revolta, causando divisão, egoísmo, orgulho, ambição. E a verdade que eu trago, que é a simplicidade da palavra, é tragada, e o foco perdido, e aí ele reina, como quem não queria nada. Ele chegou sutilmente e conquistou os irmãos. Ou seja, Paulo dizia aos irmãos: olha, vocês precisam guerrear, resiliência, resistência, fortaleza, estrutura, certeza, porque estas situações aí, elas farão parte do nosso dia a dia, se nós cedermos às pressões, e ela nos afastará do Senhor. Um dos piores sentimentos que o adversário sabe colocar, inclusive na igreja, é o ciúmes. Ele está ali pertinho da inveja, mas eu acho inveja até um termo tão pesado que eu tenho até medo de falar ele. Eu não vou usar nem ciúme nem inveja, mas eu vou usar então a competição. Está tudo ali, ó. Os irmãos, quando receberam a primeira carta, eles eram competitivos entre eles, divididos, até facções tinha. Um dizia ser de Paulo, outro de Apolo, cada um tinha a sua palavra pregada para ele mesmo dentro dele. E Paulo não queria que os irmãos voltassem a este estado, porque ele sabia que foi este sentimento que provocou isso. A competição. Quando Deus nos chama à igualdade, quando não de forma alguma tem filhos prediletos, quando um se destaca entre nós, é motivo de nós agradecermos ao Senhor, porque somos partes integrantes do corpo, todos irmanados no mesmo propósito, no mesmo ideal. O adversário vem e ele consegue sutilmente nos fazer enxergar as coisas distorcidas. Opa, está se sobressaindo muito, crescendo muito, aí já começa é metido,
só ele tem oportunidade, onde é que quer chegar, santo demais, começam até apelidinhos, ou eu estou enganado? E com isso, mina-se a presença do Espírito de Deus de dentro da igreja, chateia, magoa, e ele vai conseguindo criar a sua bolinha de neve má. A preocupação de Paulo era essa. Se falei forte, se fui incisivo, se usei termos que vocês podem ter se magoado, porque nunca se viveu uma geração de crentes tão mimizentos como hoje. Eu estou enganado. Às vezes, só de olhar, basta, para você ser mal compreendido. Só de olhar, basta. Tem um carrinho de criança aí. Eu quero que o casal do lado do carrinho de criança levante a mão, por gentileza. Isto, vocês. Era só para destacar. Primeiro, o Senhor Jeová vai trazer saúde a você, meu amigo. Pode ser um jovem, é um jovem. Acho que o mais velho aqui é eu, né? Sou eu. Estou nuzenta. É um jovem, mas o Senhor me mostra como se fosse um pincel. São maneiras de falar, né? Um espanador, ou melhor dizendo. Ele vem na região do seu coração. E ele passa e tira um pó. Isso são formas de expressão do Espírito para o Senhor dizer dentro de mim que está curando você no sentido cardiológico da palavra hoje. Deus está fazendo um movimento nos teus batimentos cardíacos, um movimento especial nas artérias do teu coração, e também isso tem uma conotação emocional. Você está tensionado por problemas, dificuldades, injustiças, tensionado por procurar atingir suas metas, pressionado a isso pelo sistema. Isto tem mexido com você emocionalmente, até mesmo características suas ficam a desejar. Eu me dirijo a um rapaz calmo, equilibrado, mas que nos últimos tempos não tem conseguido ser calmo e nem associar e equilibrar certinho os pensamentos, porque sempre pressionado a resolver com as responsabilidades, isto tudo mudando a condição de saúde, mas Deus está chegando hoje e curando você. O Senhor vai dar calma emocional e vai devolver batimentos cardíacos normais, e o nome dele vai ser louvado nisto. Aí eu me dirijo à irmã para te dizer: o silêncio tem sido o seu recurso nos últimos tempos. Só que este silêncio já está te machucando. Eu não estou dizendo que vocês estão com um problema, vocês dois, porque eu não creio num Deus que envergonha, certo? Então que fique bem claro isso aqui. Está gravando? Tá, né? Então fique bem claro isso aqui. Eu não estou dizendo que vocês estão com problemas. Não. Porque eu chamaria e falaria de forma zelada, porque assim eu creio que o Senhor não envergonha. Mas devido a essas pressões, prejuízos financeiros, responsabilidades, em algum instante, conflitos na família, no entorno, você optou pelo silêncio e está lá massacrada sozinha, pedindo ao céu um socorro. O Senhor hoje vai aliviar também o teu coração no sentido emocional, inclusive te devolvendo sono tranquilo, circulação sanguínea normal. Agora, no meio de todo este vento que vocês estão, e de sentirem-se sozinhos, não terem experiência de vida, até para argumento em meio a tudo isso, ter alguma dependência, o Senhor manda dizer a vocês que Ele toma a posição de advogado a favor de vocês esta noite. Deus vai te surpreender, meu amigo, vai.
E Ele vai criar a porta de onde você nunca imaginou que Ele poderia criar. E Ele vai te libertar de algemas de dependência de pessoas. São importantes, foram importantes, algumas continuarão importantes até pelos laços sanguíneos. Mas o Senhor diz que te defenderá da dependência, te dará autonomia, trará prosperidade, glorificará o nome dEle na tua história e vai te honrar na entrega. Você é um milagre me ouvindo. Vivo não estaria se não fosse a misericórdia de Deus. E não passam 5 anos atrás, a última coisa que você faria é estar sentado dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus. É tudo contraditório o teu dia de hoje, mas foi o Senhor que te pegou, e hoje você é um homem feliz, e Ele diz que vai completar com justiça esta felicidade, e o nome dEle vai ser exaltado nisso. Aleluia! Canta e dá graça. Paulo, ele estava preocupado com os irmãos de não voltarem a ser quem eram. Porque isto era uma coisa que os falsos apóstolos iriam conduzir a tal. O mundo jaz no maligno. Quem está lá, a porta aí está aberta. Ele não força, porque o Espírito de Deus não força. A porta está aberta, não vem porque não quer. Mas o mundo jaz no maligno, já tem o reino dele. Nós somos o que ele mira. Nós somos o que ele mira. Então ele vai trabalhar para encher o inferno de conhecedores da palavra. A igreja em Corinto precisava estar atenta, porque estes sentimentos estariam rondando, sendo aprovado pelas falsas doutrinas trazidas pelos falsos apóstolos, e os irmãos, induzidos à prática. Aí ele dizia: cuidado, cuidado, não permitam que a competição entre vocês gere explosão de ira, e que esta ira comprometa. Uma das formas sutis dele é o seguinte: eu até perdoo, mas ele lá e eu aqui. Ou então, eu não consigo nem ouvir a voz. Isso é perigoso. Eu não estou falando lá de fora, não. Falando conosco. Tem que começar aqui por mim, senão o negócio fica comprometedor e feio. Que aí eu vou estar descaracterizado. Então tem que começar por mim. Eu não aguento nem ouvir a voz de um irmão que vai morar eternamente no céu comigo. Eu não tenho conhecimento que lá exista apartamentos. Você está apartado de tudo e de todos, não. Eu tenho conhecimento que lá todos nós cearemos na boda do Cordeiro. Eu tenho conhecimento que todos nós receberemos um novo nome, uma pedrinha branca. Que também todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, sem exceção. Se eu não consigo uma boa convivência aqui, estou sempre disposto a explodir em ira, em revolta, e elas podem me trazer verbalização de palavras fortíssimas, que ficam comprometidas nos ares, no reino. E a Bíblia nos diz que nós não lutamos contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais.
E a Bíblia nos diz que ele é astuto e terrível. E gosta de passar na cara. E eu volto a repetir, não vim dar ibope para ele, só estou aplicando a palavra. Mas ele gosta de passar na cara, ou eu estou enganado? Aqui, irmão, o senhor de camiseta azul, faça assim. Aqui na frente, Isto. Eu vou me dirigir aqui ao irmão. Deus está fazendo um movimento especial de cura nos teus ossos esta noite aqui. Amém? Deus está fazendo um movimento especial de cura, tratando dos ossos do teu joelho, dos teus joelhos, tratando dos ossos dos teus braços. Há um enfraquecimento, um envelhecimento, uma artrose acentuada nos teus ossos. Ela já chegou num nível comprometedor. Há inflamações circulatórias e um reumatismo também, bem acentuado no teu físico. Mas o Senhor reuniu-se como ortopedista, reumatologista e cardiovascular. E Ele está fazendo um grande movimento de renovação em todas as células do teu físico, e eles vão te devolver saúde nestes órgãos citados, nestes membros citados, e o nome do nosso Deus vai ser exaltado nisto aí. Deus tem te feito um sobrevivente. E tu estás num processo de tentar reaver tempo perdido. Inclusive com família no entorno. Está difícil. Há resistências. Porque conhecem o irmão. Isso te faz sofrer e não te dar a chance de acreditar que Deus realmente fez alguma coisa por você ou vai fazer. Ou seja, os valores cristãos ficam comprometidos pela condição que precisa se sujeitar ou conviver. Deus está trabalhando em toda a extensão da sua família para trazer uma boa oportunidade de olharem diferente para o irmão. E nisto será glorificado o Senhor Jeová na história. Amém. Nisto será glorificado o nome do Senhor Jeová na história. Paulo disse aos irmãos assim, olha, tomem cuidado para não explodir na ira, porque brigam. Competem entre si. E isto gera uma explosão. Eu não quero chegar aí e vê-los novamente agindo desta maneira. Eu quero chegar aí e ver que houve um arrependimento genuíno e verdadeiro, porque o arrependimento genuíno e verdadeiro traz a mudança. Agora, quando eu me arrependo na boca, aí eu ainda posso dizer, olha, casa vazia é um perigo. Quando eu verbalizo, eu me arrependo, eu perdoo, eu vou mudar, e até dou indícios de início do tal, e saiba de uma coisa, o meu pensamento está selado no céu, só Ele sabe, e as palavras que eu vou dizer amanhã também Ele sabe, mas o abismo traça o perfil, e conhece os pontos fracos, e vai agir ali, Ele vai agir ali. Aqui, meu amigo, aqui, olha, faça assim, por favor. Aqui, de camiseta cinza com corrente aqui no pescoço. Isto. Aqui, o da frente, de cinza escuro com corrente aqui no pescoço. Do lado da moça que segura uma criança. Isto. Deus vai trazer saúde a você hoje. Certo? Deus vai trazer saúde a você hoje.
E é na sua mente que o Senhor vai trazer saúde. Você não tem medo de mim, não tem medo do Alisson. Você é destemido para enfrentar as pessoas, não no sentido vulgar de brigar. Você tem opinião própria, um cara com personalidade definida, até forte demais. Mas você tem muito medo de você. Muito medo. Crises internas de identidade própria terríveis. Porque sombras te seguem. Sombras do ontem. Elas te seguem, te perseguem, te pressionam, te inflamam. E você tem medo de você. Deus tem te dado um autocontrole que nem você saberia me explicar como consegue ele. Mas hoje é uma noite especial que Deus está entrando dentro da tua mente. E o Senhor vai dar calma dentro da tua mente. É um turbilhão, uma guerra. Até dor de cabeça esta guerra provoca. E são dores de cabeça com pontadas fortes, que às vezes te fazem perder o raciocínio lógico do que estava acontecendo. Mas o autocontrole que você tem tido é inenarrável. Falei até difícil. Mas Deus hoje vai entrar dentro da tua mente. Ele vai dar paz dentro da tua mente. Você foi prejudicado profissionalmente, financeiramente, por conta de explosões em tempos antigos. E hoje você está tentando subir degraus novamente. Mas as ofertas não chegam às tuas mãos. Vivendo um momento difícil, sentindo-se um chefe de família humilhado, com planos engavetados. Mas o nosso Senhor diz que conhece o teu coração. E como eu disse, você tem uma personalidade forte, de chamar Ele aí e dizer: Deus, se eu estiver atrapalhando a terra, eu não tenho problema em estar contigo não, pode me tirar aqui, mas eu não quero ser mais atrapalho aqui na terra. E não quero mais ser como era, só que não dá nada certo. Deus vai pegar você pelas mãos, e Ele vai criar uma oportunidade profissional nova para você. E o nome dele será louvado nisso. Deus vai te pegar pelas mãos. Isso é forma de falar, né? Figura de linguagem. Não estou te subestimando, hein? Deus vai te pegar pelas mãos. E Ele há de fazer um grande movimento por você profissionalmente falando. Ele vai te socorrer. E será louvado o nome dele na história. Amém. Esta criança é tua. De quem é? Quem é a mãe dessa criança ou o pai? Isso. É um milagre esta criança. É um milagre esta criança. Presente de Deus, toda criança é presente de Deus. Mas esta aqui é um presente de Deus, muito bem embrulhadinho. É uma surpresa. É uma mudança inesperada, mas o Senhor me mostra um movimento especial na saúde respiratória desta criança hoje. Deus me mostra canaletas nas narinas da criança. Elas são colocadas, inseridas, elas descem, passam pela garganta, a amígdala, chega na região aqui do peito, do tórax. E o Senhor me diz assim: avise aos pais da criança que eu trabalho como otorrino na vida da criança, alergista e pneumologista, completando definitivamente um processo de abertura para as vias respiratórias e tirando probabilidades alérgicas do nariz da criança. Inclusive Deus vai dar sono melhor para a criança, mais reparador. A criança, por mais que durma, não se sente reparada, sempre agitada e predisposta, enjoada e com problema respiratório para dormir. Mas a partir de agora vai sumir e Deus será louvado na história da saúde da criança. Aleluia, aleluia. Vocês testificarão a fidelidade do Senhor na saúde desta criança aí.
canta e dá graça. Se você tivesse capacidade para ser obreiro, você não seria, muito menos eu. Porque Deus não tem negócio com quem tem capacidade. Ele é o que capacita. Nós fazemos a nossa parte. Eu estou te dizendo isso, Deus também não vai te expor. Você não caiu aqui de paraquedas, mas sozinho. Tem hora que você diz assim: Deus, eu preciso entender o que o Senhor quer comigo. E não consegue muito assimilar o negócio, não. Dá um barulho na cabeça. Uma crise de identidade lá dentro, que questiona a capacidade, as possibilidades, vem os medos, as angústias. E olha, Deus te ensinou, nem que seja na base do empurrão, a renunciar. Você é um exemplo de renúncia, e grande. A mão do Senhor está estendida a teu favor hoje, no sentido espiritual da palavra. A mão do Senhor vai entrar dentro de você e vai conseguir fazer com que haja uma aceitação melhor, assim, uma assimilação. Aceitar de 100% acho que nunca dá, né? Porque a gente sempre vai ser fora da casinha. Porque se ficar dentro da casinha, não tem como ficar aqui. É surreal. Então vai ser assim, você vai dizer: eu sou fora da casinha, mas eu não sou fora da casinha porque você é anormal, não. Eu sou fora da casinha, o Senhor foi quem me chamou, e Ele vai começar a evidenciar. Uma das evidências que te trará alegrias extraordinárias é que o nosso Deus vai salvar na sua família. Vai. O nosso Deus vai usar a sua história, ela já é um susto. Ela é aceita agora, mas ela já foi bem, ela já é um susto. Mas agora o Senhor diz que vai salvar na sua família, usando o seu exemplo. E outra coisa, Deus não está me dizendo que você trabalha com CLT, se é funcionário público, se é profissional liberal. Deus não está me dizendo isso. Mas o Senhor está me mostrando uma chave nas tuas mãos. Deus vai te abrir uma porta profissional. E Ele vai te dar mais autonomia, inclusive de horários. Deus vai te fazer um empresário próspero. E o nome dEle será louvado nisto aí. Você hoje está contando alguns prejuízos. E a maioria é injusto. É injusto. Você foi tragado por grandes. Não pôde competir. Então os grandes tragaram você. Mas o Senhor diz que é especialista em fazer o pequeno sobressair-se ao grande. O menor servir ao maior. E eu não sei que rebuliço é esse. Anda, canta e dá graça. Mas Deus me mostra notas fiscais sendo emitidas. Não são poucas. Não vai demorar muito, dentro do próximo tempo, me guarda, Jesus, para não me emocionar. Dentro do próximo tempo, que se chama dezembro, Ele te dará sinais pequenos, mas Ele vai te dar, você já vai entender, vai dizer: Jeová. E aí Ele vai te dar segurança e estrutura, e será louvado o nome dEle nessa história. Olha, dentro de vocês, até pela ignorância, a ousadia é poder fazer melhor as coisas para o Senhor. E você tem um desprendimento com o bolso. E é um milagre isso. Porque você foi criado com as duas mãos no bolso. E eu não estou expondo sua família. Você foi criado com as duas mãos lá, e fechadas. Do dia para a noite ela ficou aberta e não está nem aí com nada. Só que agora você entrou num campo difícil aí. Você entrou num propósito com Deus. E que estes bolsos precisam chegar longe. E estes bolsos chegarão longe. Estes bolsos, não posso dizer o dia.
E nem a importância, porque Deus não é limitado à importância, Ele é qualitativo e não quantitativo. Mas estes bolsos, eles chegarão no continente africano. E o Senhor Jeová será louvado nisto. Os bolsos de vocês vai chegar lá. Não posso, Ele tem poder de fazer isso acontecer amanhã, mas Ele não está me dizendo que é amanhã. Ele está me dizendo que no tempo, os bolsos de vocês, ou seja, Ele fará com que haja prosperidade, uma abundância limitada. Isto que vai ser o bonito do milagre, uma abundância limitada, mas que dentro desta limitação, os bolsos de vocês chegarão lá na África, ajudando, contribuindo de alguma maneira, e Deus será exaltado nisto aí. Deus será exaltado nisto, Deus será exaltado nisto. Nos últimos tempos, por situações adversas aí, das injustiças, sua saúde ficou sensível, baixa imunidade, baixíssima imunidade. Deus está trazendo regularidade à sua imunidade hoje. O organismo da irmã ficou virado de ponta cabeça. Ele era um relógio. Ficou de ponta cabeça o seu organismo, e a irmã sente fraqueza e preguiça, e você tem pavor de preguiça. Mas o Senhor chegou com cura a teu favor hoje, regularizando o teu sangue, canta e dá graça, colocando em dia a sua imunidade, aleluia. As funções digestivas se normalizarão, a sensação de labirintite some agora, é uma coisa meio que inexplicável, uma sensação de labirintite, parece que girou, como se fosse desmaiar, não acontece, e isto está mais recorrente do que no início, acentuou-se, dores nos braços, dores nas pernas, acabou agora, porque o nosso Deus chegou na imunidade do teu sangue, aleluia, e há de ser louvado o nome do Senhor Jeová nessa história, aleluia. A vida te fez não acreditar em nada e em ninguém, é uma autodefesa. Não estou dizendo que você não está acreditando em mim, nem no seu pastor, na sua pastora, nem em nós, não. Mas é uma autodefesa. O que era primordial de referência para você, não foi boa. Inclusive você tem medo de na sua casa acontecer o que aconteceu na casa dos pais. Muito medo. E você passou a não acreditar em nada e em ninguém, com machucados profundos, que descaracterizaram, inclusive moralmente, você. Entenda o que eu estou te dizendo, Deus não vai te expor. Mas não conseguiram comprometer os teus valores. Você continua firme nos valores. 2 mais 2 é 4. Mesmo que em algum momento há uma sedição, você volta e retorna ao que é real. E Deus tem se alegrado desta sua sinceridade, principalmente em dizer, o Senhor não me ama como eu queria que me amasse, porque não faz por mim o que faz pelos outros, mas não é por inveja, é porque queria também ficar livre de situações, e acreditar, e ser motivada. Tudo que começa não chega a 20% e já tem que retroceder, fica no prejuízo. Carente no sentido afetivo, nada aqui será pejorativo. Mas a mão de Deus diz que vai pegar você no colo esta noite. E a mão de Deus vai trabalhar com cura, anda, canta e dá graça, dentro dos teus sentimentos agora. E a primeira coisa que vai acontecer é você acreditar em você. Não, eu acredito em mim. E eu tenho certeza que o Senhor é comigo e que na minha casa não vai acontecer o que eu acho que vai acontecer. Porque o meu Deus vai tomar conta da história. E você vai acreditar no teu potencial de superação. Outra coisa que eu vou te dizer, Deus não está me dizendo que você tem nem que não tem. Deus está me dizendo, diga a ela que eu continuo dono do ouro e da prata. E que eu vou encerrar os processos de humilhação que ela tem enfrentado no que se diz respeito à moradia. Deus vai fazer um rebuliço a teu favor.
Há processos de humilhação. E inclusive são recorrentes. Mas a mão de Deus está estendida. E te dará vitória. E há de ser louvado o nome dele nisto. Amém. Paulo, ele dizia aos irmãos assim: como ministro, eu me coloco como intercessor. De antemão já estou orando, para que os irmãos não cedam e retornem à origem que foram convidados a sair, quando eu escrevi a primeira carta. Eu não quero encontrar entre vocês mais estes maus sentimentos que havia. Então eu quero que vocês sejam libertos. E que arrependimento seja genuíno. Eu não quero ninguém destratando o outro. Não quero ninguém orgulhoso, querendo ser melhor do que o outro. Eu não quero ninguém com um mexerico, com um falatório em relação ao outro. Tudo o que acontecia, eu não posso ficar na igreja com vestígios do mundo. Eu tenho que ficar na igreja, e tenho que ser crente em Jesus Cristo, sendo imitador dele, como Paulo era. E estes sentimentos aqui, eles até se incluem lá, como ele ensina em Gálatas, em frutos carnais. Frutos do Espírito não somam isso. Eles vão na contramão. E como eu disse, ontem, sábado, eu tenho que ter sido melhor do que sexta. Hoje, domingo, melhor do que fui sábado. Amanhã, segunda, melhor do que fui hoje, melhor do que fui sábado, melhor do que fui sexta, melhor do que o mês passado, melhor do que o ano passado, sempre melhorando. Lembra quando a gente era da Assembleia? Eu ainda sou. Quando a gente era pequeno, cantava lá na escolinha, sempre melhorando, sempre melhorando. De vez em quando eu vejo a minha professora, o mês passado mesmo eu vi. Aí eu choro, diz que vai ficando velho, você vai chorando à toa, né? Aí eu vou pregar, quando eu vejo a Irene eu começo a chorar, porque eu lembro ela ensinando, sempre melhorando, fazendo os gestos. Hoje é uma pastora também, esposa de um pastor, que dirige uma congregação, é Deus que faz isso. Aí do mesmo jeito que eu fico emocionado, ela também fica, porque valeu a pena ela, né? Então, sempre melhorando. É assim que a gente cantava, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Eu preciso melhorar, e não posso ceder. Eu não guerreio, porque eu não ia aguentar esses braços do Alisson. Eu não guerreio contra os braços do Alisson. Eu guerreio contra as hostes infernais, que sempre tentarão me afastar dele, porque se eu tiver unido a ele, um cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Aí o inferno treme, porque vê que eu e ele estamos comprometidos em saquear. Então ele vai trabalhar ali, para me afastar, para criar coisa pequena. E Paulo dizia aos irmãos, não permitam que volte isso. Então eu não posso deixar o velho homem vir me atentar, me perturbar, como atitudes que tinha no mundo. Eu nasci dentro da igreja, não importa. Com atitudes aprendidas e convidadas a serem executadas, porque o mundo está aí. Eu não posso permitir que elas façam parte do meu dia a dia. E ao que veio de lá, não pode permitir que ela volte a fazer parte, ou que seja inserida dentro da igreja.
o mau comportamento de lá, porque aqui ele disse assim, ó, a prostituição, a desonestidade, tudo que cometeram lá, a malícia, a imundícia. A Bíblia diz para fugir da aparência do mal. Mas se eu não tiver estrutura de olhar no olho da Eliandra e dizer a paz do Senhor, aí o negócio está complicado. Porque nós precisamos ser libertos da imundícia, da malícia que o mundo está aí oferecendo. E Paulo dizia isso. Então eu não posso continuar com estes vestígios. O meu olho, o meu pensamento deve estar guardado no Senhor. Para quando eu chegar aqui, eu poder saber separar as coisas e ser crente em Jesus Cristo aqui. Não como era lá no mundo. Porque eu sendo crente em Jesus Cristo aqui, lá eu também serei. E eu sendo crente em Jesus Cristo lá, aqui também eu serei. Porque nós estamos numa oficina. Nós estamos numa oficina, em processo de mudança. Então que Deus nos ajude, porque Paulo estava preocupado. Olha, se eu falei muito, irmãos, me perdoe. Minha intenção era boa. Não deixe que as coisas antigas falem alto. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu tenho um padrinho de casamento que tem 1,90 como eu. E para não ter problema na coluna, ele anda aqui assim. Às vezes parece até um robô, direitinho. E alguém que não o conhecia no ambiente de trabalho, começou a dizer, é metido. Olha a imponência de andar. E não era nada daquilo. Era preservando-se de um problema que já havia sido constatado. Ao invés de questionar e discutir, ele disse assim, eu estou como me ensinou o sábio irmão aos hebreus, olhando para Jesus. Eu olho para cima, eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé. Então quem me conhece é Ele. Agora a gente tem hora que quer viver na base do que falaram a respeito de nós. Obviamente eu tenho que mudar e provar ao contrário com as atitudes. Mas agora viver aflito, não gosta de mim por causa disso, não gosta por causa daquilo outro, ou falou que ouviu aquilo, ouviu, está repreendido no nome de Jesus, porque não há palavra na minha boca que Ele não sabe o que eu vou pronunciar. Tudo já está pré-determinado, eu tenho o plano do amanhã, mas sei, porém, que é o meu Senhor quem domina o amanhecer. Por isso que acabamos de cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está lá na mão dEle. Meu nome por inteiro, irmão, está no céu, no livro dos remidos, lá na mão de Deus. É o 133 da harpa, né? Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos teus. Está lá meu nome, está o seu. Eu não sei, não me venha chamar pelo meu nome daqui. Apesar de eu gostar do meu nome, porque eu herdei ele do meu pai. Meu pai também se chamava e me deu o nome. Mas lá não venha. Você não vem, não. E eu não vou chamar ele de Alisson. E eu não sei qual é o nome dele. Mas na hora que lá chegarmos, uma pedrinha branca, canta e dá graça, eu lá receberei. O nome que tem nela eu ainda não sei, mas quando lá chegar e receber, então meu novo nome eu vou saber. Olha lá, agora meu nome é esse. Aleluia! Não me lembrarei das angústias daqui, porque lá não há dor, não há temor. Não vou viver de mazelas. Não vou me preocupar com o amanhã, porque lá é eternidade. E eternidade de glória.
Quem explica a eternidade? Ontem, hoje, amanhã, amanhã, depois. Eternidade. Então eu tenho que aqui, fazer jus, ser arrependido de verdade, não voltar às mazelas. A igreja também, como um corpo. A família também, como uma família inserida no corpo. Aleluia. Não põe muito dinheiro aqui, porque Jeová tem uma surpresa para vocês. Jeová tem uma surpresa para vocês, que vai deixar vocês sem dormir muito tempo. Será que isso é verdade, Jesus? Me dê um beliscão. Diga para ela te beliscar e diga para ele te beliscar. Mas Jeová tem uma surpresa para vocês. Como ele está dizendo surpresa, ele só disse assim: diga aos meus servos, não põe muito dinheiro aqui, porque é um tempo limitado, mas ele tem uma surpresa, labassoi, edaiacama e ovácia, que vai deixar vocês assustados por muito tempo. E o negócio é chique, e tem até bastante vidro, e vai ser glorificado o nome dele nisso. Tem muito vidro no negócio, coisa de primeira, não que esse não seja, e nem que o outro também não seja, porque bênção só enriquece, não traz dor. Ele vai nos ensinando a subir degrau, não é? E aqui é só mais um degrau. E esse é pititico. Para o próximo, o espaço é tempo, é pouco. Mas há uma surpresa do céu, num negócio bem bonito, em que o nome dele vai ser louvado nisto aí. Tem até caixas de ar-condicionado. Tem. E ele vem chegando num galope, Alisson, para te deixar assustado e dizer: mas Jesus, e agora? Não, eu aceito o teu desafio, porque eu sei que o Senhor é comigo. Aleluia. Tu vais colocar os teus pés em Goiânia. E não é sozinho, é com ela. E é como pastor. Há um mistério de Deus nesse negócio aí. Eu nunca disse a ninguém que ele iria em Goiânia. Goiânia é a capital de Goiás, não é? Do lado de Brasília. Isso, acho que é 150 quilômetros de Brasília. Vocês vão a Goiânia. E não é como cidadãos comuns, é como pastores. Também não posso dizer se é para ministrar, se é para ser ministrado, mas há algo de Deus ali. E grande será o júbilo de vocês. O nome do nosso Deus há de ser engrandecido. Vocês pisarão o solo goiano, que não há caiado que atrapalhe. É caiado, não é? Não há que atrapalhe, porque colocarão os pés lá e será louvado o Senhor Jeová nisso aí. Ali, minha querida, uma blusa bonita aí, olha, com um colar de coração, isso, faça assim com a mãozinha, a irmã mesmo. Não estás fortinha porque come muito, entenda o que eu estou falando, tá? Há uma retenção de líquido e há glóbulos brancos em quantidade inferior ao que deveria haver no teu sangue, provocando você fortinha sentir-se fraca, com dores pelo corpo todo, latejos às vezes na cabeça, sensação de barulhos no ouvido. Anda, canta e dá graça. Deus está te curando esta noite aqui. Ele é o seu nefrologista, o médico que vai cuidar do teu rim. E ele vai dizer: rim da minha serva, filtra direitinho o sangue dela aí. Vai diminuir algumas medidas, porque a retenção de líquido não vai continuar. Vai sumir estes sintomas que eu citei, porque o rim não vai mais ficar atrasado no trabalho. E Deus manda eu dizer a você que Ele conhece os teus planos e os teus desejos. E os últimos 3 anos, eles são de frustração total. E os planos estão todos engavetados. E você está aprendendo a contar moeda, assustada com a situação e dizendo: mas Jesus, pois o nosso Deus vai desengavetar os teus planos junto com você. És um milagre aí. Um milagre na saúde e principalmente um milagre emocional. O adversário trabalhou para te deixar uma depressiva, jogada num quarto escuro,
e dando a entender que todo mundo está te olhando, ou enfim. Mas o Senhor disse: não, eu conheço a essência dela. E Ele está trabalhando por você. E Ele vai fazer um rebuliço. E o nome dEle vai ser louvado nisto. Um tempo de honra vocês vão passar. Aí, ó, a extensão aí da família. Um tempo de honra. Vocês desfrutarão. E será louvado o Senhor Jeová nisto aí. Tanto quanto a nossa irmã aqui, meu amigo, você também tem hora que não acredita em nada e em ninguém. Porque em todos que você acreditou, você se decepcionou, ficou no prejuízo emocional, ficou no prejuízo financeiro, e ainda quem você esticou a mão, inverteram a conta e você foi o errado. Até a tua moral foi mexida, ou seja, ajudou o camarada, estendeu os braços, o camarada sumiu, não pagou, mas ainda diz que é o daqui. Deus tem te segurado, mas você tem crises de medos às vezes, você tem crises de insônia ou de sonolência, você tem crises internas de nervo, que tem hora que parece que está chacoalhando tudo aqui assim. Deus está curando você esta noite aqui. Inclusive vai normalizar o teu sono. E o Senhor manda eu te dizer: passa a régua, fecha a conta. Fecha e deixa lá, ó. Deixa para a eternidade. Porque Ele vai abrir uma página branca nova. E Ele vai te ajudar a começar a reescrever você primeiro. Não, eu não sou o que disseram, não aceito mais que na minha cabeça venha. A minha casa é protegida pelo céu, Ele vai me ressarcir os prejuízos que me deram, e eu vou louvar o nome dEle até no meio da minha família, porque Ele fará acontecer coisa nova. E há de ser engrandecido o Cordeiro de Deus que venceu. Amém. Aleluia. Posso pedir para ficar em pé?